Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar vocês aqui hoje para mais uma vez juntos refletirmos a palavra de Deus. Neste então segundo domingo da Quaresma. Hoje, já ainda dentro do tempo quaresmal, né? Ainda temos alguns dias, nem bem iniciamos, não? Neste tempo quaresmal, ainda hoje, de qualquer maneira, domingo, dia do Senhor, dia de encontrarmos com o Senhor na Sua palavra, na Sagrada Eucaristia, no encontro de família, domingo, dia de descanso. Mas, em especial hoje, segundo domingo da Quaresma. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A fé não nos isenta de desafios, mas nos dá clareza para enfrentá-los. Somos chamados, a exemplo de Abraão, a confiar, a exemplo de Paulo, a não desanimar, a exemplo dos discípulos, a escutar e seguir Jesus. Que esta liturgia nos ajude a viver este tempo de iluminação e transformação, sustentados pela presença amorosa de Deus. Oremos, ó Deus, que hoje mandais ouvir sempre o vosso Filho e seguir o que ele diz. Alimentai-nos com sua palavra e fazei que a fé nos ajude a ver em seu rosto de homem a glória do nosso bom Deus, que enche o mundo de alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Também hoje, dia 1º de março, iniciando com a graça de Deus, mais um mês. E este mês, como especial, propriamente dito, mês ainda propriamente Quaresma, também mês de São José. Então, com atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo retornar para juntos refleti-la. Somos chamados a subir com Jesus a montanha, a deixar por um momento o chão da nossa rotina para escutar com maior clareza a voz de Deus. A palavra divina nos convida a uma experiência de fé que ilumina a caminhada, mesmo quando o caminho parece difícil ou obscuro. Caríssimos, antes bem iniciando, rezando já antes de iniciarmos a reflexão, não nos esquecermos de hoje, domingo, dia do Senhor, rezar pelas vítimas das fortes chuvas, dos desabamentos, deslizamentos que ocorreram na região de Minas Gerais, lá perto do Rio de Janeiro, né, se eu não me engano. Foram Juiz de Fora, Ubá e eu não lembro como que era o nome da outra cidade, mas que na data de hoje chegaram a 70 mortos e praticamente mais de 8.000 pessoas desabrigadas. Então, nossa solidariedade, a nossa oração por todas as famílias, para que Deus possa confortá-los e ajudá-los, para que as almas dos falecidos possam chegar ao céu, o conforto aos familiares dos falecidos, que Deus possa dar força a todos para que possam recomeçar suas vidas, e também rezando pela alma da irmã que morreu em Paraná, a irmã Nádia, se eu não estou me enganado. Eu não lembro exatamente, deixa eu já até pesquisar aqui para a gente não nos esquecer.
Irmã Nádia. Irmã Nádia Gavazaki, eu acho que é alguma coisa assim que se pronuncia. Que aos seus 55 anos de vida religiosa, na Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, teve então, a 82 anos de idade, assassinada no último dia 21 de fevereiro, após um homem de 33 anos invadir o convento e, então, além de matá-la, estrupá-la. Não comento mais, mas a gente reza pelos falecidos. É um convite a todos nós a rezarmos por eles. Bom, meus caros, então, neste domingo, hoje convidados primeiramente pela leitura do livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 4, aonde o Senhor vai dizer a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Meus caros, então, na primeira leitura de hoje, para ser bem devidamente claro, porque eu quero focar bastante no Evangelho, já acabei tomando um pouco de tempo pedindo oração, rezando. Então, a primeira leitura é onde Deus convida Abraão a deixar a sua terra. Como eu disse, aquele breve relance você deve ter lido, Deve ter pausado o vídeo, relido. Se você não fez isso, volta lá atrás e relê, por favor. Mas Deus convida Abraão a deixar a sua terra. Deus convida Abraão a deixar as suas seguranças humanas para seguir rumo a um futuro desconhecido. Não há promessas fáceis, apenas a certeza que Deus estará com ele e fará dele uma bênção para muitos. Abraão acredita, confia e parte. Também nós somos chamados a deixar o que nos prende para caminhar com Deus, mesmo sem saber exatamente para onde Ele nos leva. Muito bonito, não? Muito bonito. Então, é este convite para nós. Neste tempo de Quaresma, somos nós convidados a abandonar, a apagar os nossos erros passados e olhar para um futuro com Deus, para olhar para o caminho de santidade que nós somos convidados. Domingo passado éramos trazidos àquela dificuldade, às tentações, à fragilidade humana. Mas neste domingo, já continuando isso, somos convidados a não olhar para as dificuldades, mas olhar para aquilo que ocorre depois da tempestade, Depois da tempestade, há a luz, ao sol, a calmaria. Depois de tudo aquele caminho difícil, Deus nos aguarda. É isso. Somos convidados a abandonar tudo aquilo que nos prende para buscar o que Deus deseja para nós. Nós não teremos um caminho fácil, falávamos domingo passado. Mas o que depois de tudo isso passarmos, algo muito melhor tem. Porque nós sabemos disso porque Deus está conosco. Senão, não tem outra coisa. Se Deus não está conosco, não há nada de bom que ocorrerá. Pode ser algo passageiro, mas se Deus não está conosco, não há de ter algo bom. São coisas enganosas. Felicidades passageiras. Com Deus, a nossa felicidade há de vir. O caminho com Deus não é fácil, mas o melhor está guardado para o final. Então, no Salmo de hoje, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Uma oração, Salmo geralmente é uma oração. Na segunda leitura, então, na carta de São Paulo a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Caríssimo,
sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Nos chama para uma vocação santa. Para você que me acompanhou ontem, propriamente dito, né? Nós tínhamos uma leitura bem clara para isso. Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. E nós somos convidados a passar pelas dificuldades da vida, a passar pelas tentações, como falávamos domingo passado. A confiar no Senhor, que nos chama a segui-lo, que nos chama à santidade, que nos chama a uma perfeita comunhão com Ele. Essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Cristo que morreu por nós na cruz para nos libertar do pecado. Mas Deus não nos obrigou pela morte de Cristo a segui-lo, mas Ele continua nos dando a escolha de segui-lo. Ele nos chama a seguir, seja segui-lo formando uma família, seja segui-lo indo para o seminário, se tornando padre, seja indo para um convento e se tornar religiosa. Ou ser leigo consagrado e pregar, levar a palavra sendo missionário, né? E tudo isso é graça de Jesus Cristo, que Deus nos dá a escolha de segui-lo e ao confiarmos e firmes nesta fé e nesta graça que nos é dada, perseverarmos caminhando rumo a Deus. Então, para o Evangelho ao qual chegamos, domingo são várias leituras, né? São a primeira, o Salmo, a segunda e então o Evangelho. Então, pessoal, sempre no domingo, reserve um pouco mais de tempo para escutar a palavra de Deus. Mas trate de ir à missa, por favor. Se não pode ir à missa, vá a uma celebração da palavra. Por favor, não falte ao domingo na igreja. No Evangelho, então, ao qual vemos o Evangelho da Transfiguração, onde Jesus vai levar Pedro, Tiago e João a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro vai perguntar: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Preste atenção nessa primeira parte de Pedro. É bom ficarmos aqui. Pedro está querendo ficar confortável. Sabe? No alto da montanha lá, não tem ninguém para incomodar, não tem ninguém para perseguir eles, ninguém para ficar lá atentando. Pedro está querendo ficar na calmaria, né? Mas vamos seguindo. Fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então vai aparecer uma nuvem. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Escutai-o. Então os discípulos ali que estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, que se assustaram, né, propriamente dito, se puseram por terra, caíram, né, colocaram seu rosto na terra, vamos assim dizer, né. Jesus então vai se aproximar deles e dizer: levantai-vos e não tenhais medo, não tenhais medo da vontade de Deus. Os discípulos então se ergueram e viram que nada mais se tinha, somente Jesus. Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Este, então, momento, essa transfiguração, ele é propriamente dito um momento de luz no caminho que levará à cruz. É uma preparação para o momento da crucificação de Jesus. Lembra o tempo que a gente está, Quaresma. 40 dias até chegarmos na Sexta-feira Santa. Não, perdão.
Ai, gente, eu não lembro como que é a contagem. Mas são uns 40 dias de preparação. Chegamos então na quaresma, na Semana Santa, e lá caminharemos na última ceia e caminharemos na Sexta-feira Santa, onde Jesus é crucificado. Então, este domingo é uma preparação para este dia. A própria quaresma é isso, né? A voz do Pai se faz ouvir. Este é meu filho amado, escutai. Neste gesto, Deus nos convida a confiar plenamente em Jesus, mesmo quando os obstáculos obscurecem a nossa fé. A experiência da transfiguração é breve, mas é suficiente para renovar o ânimo dos discípulos e prepará-los para os dias difíceis. A liturgia, então, eu vou retomar. Eu já de uma breve clareza do Evangelho. Mas vamos retomar passo a passo deste Evangelho. Nos convida a subir o monte. É isso que Jesus vai nos convidar. Primeiro eu falei do que lá estava escrito, agora vamos olhar para nós. Nos convida a subir o monte. Monte Tambor, que a gente bem conhece. Após o deserto do primeiro domingo, celebrar domingo passado, Evangelho das Tentações, a igreja nos oferece um vislumbre da glória para nos dar esperança na caminhada. São 40 dias de oração, jejum, penitência e caridade. Então, sabe, é um tempo difícil. Sempre temos que olhar para a esperança, para a luz no final do túnel. Do deserto à montanha. Do domingo passado para hoje. Estivemos no deserto com Jesus, enfrentando a humanidade em sua prova, a fragilidade humana. Hoje o cenário muda drasticamente. Saímos do deserto e fomos para uma montanha. O Monte da Transfiguração é o contraponto necessário. Ele revela que o caminho de renúncia quaresmal não é um fim em si mesmo, mas é um meio para a glorificação. É uma preparação para o dia da crucificação do Senhor e também o dia de nossa salvação. O Evangelho, então, nos apresenta símbolos profundos que conectam o Antigo com o Novo Testamento. O rosto brilhante de Jesus nos mostra a sua divindade. Não é uma fantasia, não é uma mera ideia, mas é a realidade de quem ele é, escondido sobre a fragilidade humana. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Moisés e Elias, ali propriamente dito, figuras do Antigo Testamento, representam a própria lei e os profetas. Conversam com Jesus, confirmando que ele é o cumprimento de toda a história da salvação. A nuvem e a voz. Este é meu filho amado, escutai-o. Esta é a direção definitiva para a quaresma, fazer silêncio para ouvir a palavra. Fazer o silêncio em nossos corações, acalmar o nosso ser para podermos escutar o que o Pai nos dá, o que o Pai nos diz, para que possamos caminhar rumo aos céus. A tentação de armar tendas, a tentação de ficarmos ali estagnados, no conforto e nas nossas seguranças humanas. De buscar o conforto e fugir do sofrimento. De esta que eu falava, Pedro queria ficar ali quietinho na montanha, sem ninguém para atazanar, sem ninguém para fazê-lo sofrer. No entanto, Jesus vai nos ensinar que a experiência da montanha serve para fortalecer os pés que devem caminhar até o Calvário, para fortalecer a nossa caminhada cristã rumo aos céus.
A glória do tambor, o mistério, a transfiguração, ela deve ser o combustível para a subida ao Gólgota, ou propriamente aonde ocorre a crucificação de Jesus. E para este então, 2026, a transfiguração do olhar. Quaresma é tempo de limpar a visão. Precisamos aprender a ver a presença de Deus nas situações cinzentas da vida, assim como os discípulos viram a luz nas vestes de Jesus. O convite à escuta é um mundo saturado de ruído. O comando do Pai, escutai-o, torna-se um ato de resistência espiritual. Quanto tempo do nosso dia dedicamos a Deus? Sair do comodismo. Não podemos armar tendas em nossas zonas de conforto espiritual. A fé que não desce da montanha para servir o irmão não vale. Não é uma fé transfigurada, é apenas egoísmo religioso. Senhor, que a luz do teu rosto brilhe sobre nossas sombras. Ajudai-nos a não ter medo do caminho da cruz, sabendo que a luz do tambor nos espera, que saibamos escutar tua voz acima de todas as outras coisas. Rezemos assim novamente. Senhor, que a luz do teu rosto brilhe sobre nossas sombras. Ajudai-nos a não ter medo do caminho da cruz, sabendo que a luz do tambor nos espera, que saibamos escutar tua voz acima de todas as outras coisas. Amém. Então, peçamos a bênção de Deus para bem vivermos este dia santo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela intercessão de todos os santos e santos, e em especial a Santíssima Virgem Mãe, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem necessita da palavra de Deus. A todos, um abençoado domingo. Nos encontramos amanhã para mais um dia refletirmos a palavra de Deus. Deus abençoe e até amanhã.